O meu nome é Ie King, eu sou um coletor do abismo de nível 0, e por causa disso eu não posso causar nenhum dano a um monstro. Então a minha sobrevivência depende apenas da coleta de lixo deixado para trás pelos aventureiros. E como um nível 0, eu sou considerado um fardo pelos membros do clã da força. Em poucas palavras, um inútil, lixo, e você poderia até dizer que eu vivo como um lixo, mas eu com certeza não morrerei como um. Tá, eu sei que a história começou muito do nada, mas vamos com calma, vamos voltar um cadinho no tempo. Vamos a um local chamado Cidade G, mais especificamente em frente a uma entrada de um abismo de nível C qualquer. E esse carinha aí, correndo de um monstro que parecia o Kraken, é o nosso protagonista. E como dito anteriormente, o seu nome é Ie King. Ele é um experiente coletor dos abismos. E o seu trabalho diário era coletar e classificar o lixo deixados pelos aventureiros que matam os monstros. E ele fazia isso porque os administradores do abismo não permitiam que os recursos vão para as pessoas comuns. E a razão por trás daquilo era clara, afinal, um cristal daqueles de nível C vale mais de 50 mil cada um. Porém, como já sabemos, uma pessoa que é chamada de lixo nunca é tratada bem. E do nada um carinha se aproximou do Prota dizendo que ele deveria cuidar daquilo muito bem e não deveria pensar em roubar alguma coisa, pois ele sabia o que iria acontecer caso ele fizesse isso. Porém, o Prota respondeu que ele poderia ficar de boa, ele não iria fazer isso. E detalhando um pouquinho mais o trabalho do Prota, ele coletava lixo, certo? Então, no caso, os aventureiros matavam os monstros, e se eles não matassem os monstros e eles viessem para as linhas de fundos, os coletores, que são jogadores de nível 0, correrão risco de vida. Então não era exagero dizer que este trabalho valia a vida. Ah, e já sobre o salário, tinha uma base de 300 yuans, e o coletor pode obter 1/1000 do valor do lixo coletado, que nesse caso seria mais ou menos uns 600 yuans, mas após a dedução de 30% da taxa da agência, ele ganha líquido mais ou menos uns 540 yuans. Ah, e o Prota tinha até esse momento uns 670 mil yuans, só que isso não era o bastante. Só que neste instante, um carinha que parecia ser um minerador perguntou ao Prota se ele estava atrás de serviço, e se ele estivesse, ele tinha um que pagava 3.000 yuans. E ouvindo isso, o Prota aceitou imediatamente, e o homem então informou que se o Prota quisesse mesmo, ele deveria seguir o grupo que estava ali à frente. Nisso, a cena corta para um ônibus, e dentro dele tinha várias pessoas, e eles estavam indo para um shopping da cidade de Shenfeng, que segundo ao que eles sabiam, era um abismo recém-transformado, que foi classificado como A. E essa era a razão pela comissão ser tão alta, pois pelos que eles tinham visto, todos os grupos que tinham ido lá foram dizimados. Só que dessa vez a tarefa era relativamente simples, era apenas trazer de volta os equipamentos do grupo anterior que foi dizimado. E mesmo que fosse simples, não queria dizer que era fácil. Um deles perguntou por que os abismos eram gerenciados comercialmente agora. Ah, eu tô falando muito desse negócio de abismo, deixa eu explicar mais ou menos como é que é esse treco. 10 anos antes, os portais do abismo apareceram do vazio. Com isso, as criaturas do abismo foram revelados aos olhos das pessoas. E somente as pessoas que despertam uma classe tinham uma habilidade especial de causar dano às bestas do abismo. E com a morte delas, as pessoas descobriram que, além dos cristais mágicos como fonte de energia, também dropavam várias armas e itens mágicos. Portanto, era mais ou menos igual como descobrir um novo continente pela segunda vez. E a humanidade desenvolveu um rumo no desenvolvimento do abismo. Entretanto, por consequência disso, muitas empresas tradicionais faliram e todo o dinheiro da sociedade foi direcionado para o novo mercado, a indústria do abismo. Mas e o que acontecia com aquelas pessoas que não eram despertadas? Simples, não tinham local na sociedade, não conseguiam mais empregos, pois sempre precisavam ser despertados para alcançar alguma vaga de trabalho. E com isso, a grande maioria foi tratada como lixo. E foram aí que entraram eles, oferecendo uma grande quantidade de dinheiro imediatamente. Porém, em troca, a pessoa precisava garantir o bem mais valioso que ela possuía, os seus órgãos. E claro, essas pessoas que eram chamadas de lixo pela sociedade, viram essa oportunidade como escape. Mas a grande maioria das vezes as pessoas apenas fazem cagadas, e outras apenas queriam salvar os seus familiares. Alguns pensavam que era melhor morrer logo de uma vez do que viver a vida inteira sendo tratada como lixo, e outros ainda acreditavam na esperança. E assim eles finalmente chegam no local de trabalho, e olhando para o portal à sua frente, o Prota começou a pensar:
desta vez eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro e voltar vivo. E assim, o prota entra no shopping popular da cidade de Shenfeng, que na verdade era de nível B. E ele estava impressionado porque ele nunca tinha entrado em tal abismo. E nesse instante um som alto ecoa pelos corredores. E vemos que era vários lobos sedentos por sangue. Nisso, o grupo de caçadores entra em formação. E comentaram que aquilo seria tranquilo, afinal era apenas um grupo de lobos espirituais de nível 1. E já no primeiro movimento, eles já lançam uma bola de fogo, estourando todos os lobos, fazendo com que o restante recue de medo. Mas só porque eles eram de nível 1, não queria dizer que eles não trariam algum perigo, então eles precisavam ficar atentos a todo momento. E o objetivo na missão de hoje era chegar até o 5º andar, mas segundo um deles, parecia que o shopping tinha triplicado de tamanho e aumentou 5 vezes mais a sua altura por causa que ele virou um abismo. E a razão por trás disso, o carinha de óculos ali conta pra nós dizendo: este é o efeito da abismalização, uma cópia do mundo real usada como base para criar a masmorra, mas a sua estrutura interna já foi completamente distorcida. Então, resumindo, é mais ou menos um Ctrl+C, Ctrl+V e copia e cola infinito, grande e buga o negócio, é isso, e coloca monstro lá dentro. E como a missão deles ali era encontrar os itens do grupo anterior, o do óculos ali mandou os lixeiros irem procurar os corpos e não ficarem seguindo eles apenas como moscas, pois eles eram jogadores de nível 0, então eles só serviam para aquilo. Enquanto caminhava pela dungeon, o prota ainda estava surpreso com tudo ao seu redor, só que ele acabou não vendo onde estava indo e trupicou e caiu no chão. Porém, do nada o carinha da bandana ficou extremamente revoltado e já grudou o prota na parede segurando pela camiseta, dizendo que ele era um lixo por esbarrar nele e que era melhor ele tomar cuidado, pois ele quase o matou achando que era um monstro. Porém, o carinha que parecia ser o líder do grupo mandou ele parar com isso, pois eles precisavam completar essa missão logo. Com isso, o da bandana ali simplesmente jogou o prota no chão, dizendo que lixo deve ficar no chão. E no fundo, o prota até que já estava acostumado com isso. Não, ou melhor, ele já tinha se adaptado a isso, pois ninguém se acostuma com coisa ruim. Um fardo para a sociedade, uma pessoa inútil, um lixo. Esses são os termos coletivos que a sociedade tem para as pessoas de nível 0. No entanto, eles não sabem quem é o nosso protagonista. E quem deveria ser chamado de lixo seria esses aventureiros, pois eles deixaram um monstro passar. E como o prota de level 0 lidaria com isso? E as únicas coisas que ele tinha ao seu lado, além do lobo, eram um escudo de madeira e um bastão de madeira de level 1. E além disso, o monstro estava ferido e separado do grupo. Então, essa era a oportunidade perfeita. E saltando em direção do monstro, o prota lhe dá-lhe uma paulada na cabeça. Mas, como o seu nível, ele deu 0 de dano. E vendo aquilo, seus colegas lixeiros disse para o prota que ele era muito burro. Ele não sabia que não podia dar dano nos monstros porque ele não era um despertado. Mas era óbvio que o prota sabia disso. E ele sendo um nível 0, todas as suas estatísticas eram de nível 1. E com atributos tão fracos, nem mesmo os monstros mais fracos podem ser penetrados pelo seu ataque. E o prota sabia disso melhor que qualquer outra pessoa. E na verdade, é precisamente por causa disso que ele escolheu se arriscar ainda mais. Afinal, é igual nosso querido amigo Albert Einstein disse: insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Ah, e falando sobre os aventureiros, o da bandana que tinha empurrado o prota contra a parede anteriormente disse que provavelmente os coletores iriam ficar tremendo de medo após verem aqueles monstros. E o líder do grupo também comenta que eles eram verdadeiramente azarados, pois eles, como caçadores, ganham uma fortuna apenas matando alguns monstros, enquanto os coletores vivem do resto que eles deixam. E como eles já tinham coletado a maioria dos itens valiosos, eles já poderiam chamar os inúteis coletores. Só que nesse instante, uma integrante do grupo viu que um monstro acabou passando por eles, e vários gritos veio do corredor. E o da bandana ali já ficou nervoso, pois era igual o chefe deles haviam dito, eles eram totalmente inúteis. E voltando para o lado dos inúteis, o prota estava sendo atacado por aquele lobo. E mesmo que o lobo estivesse ferido, o prota ainda estava apanhando bastante. Mas ele não iria morrer como um lixo. E neste momento, o prota conseguiu cravar aquele bastão no olho do monstro, causando um dano crítico que deu apenas 1 de dano. E faltava literalmente
literalmente 1 de dano para o monstro morrer. E mesmo que aos olhos dos outros aquilo foi apenas uma luta fútil, para o Prota era como se ele tivesse se tornado um herói. Mas como já vimos em outras histórias, quando o herói se torna o mais forte de todos, ele geralmente é traído. E o carinha da bandana se aproxima do Prota, dizendo que ele realmente tinha conseguido derrotar aquele lobo espiritual sozinho. Mas quem ele achava para mostrar aquele heroísmo? E perguntou se ele estava cansado de viver. E eles não estavam gastando dinheiro para comprar o corpo dele. Entretanto, o Prota não estava ouvindo nada disso, pois ele lembrava que há mais de um caminho para o despertar da classe. E quando a experiência atinge o nível 1, os mesmos jogadores do nível 0 pode despertar uma classe, tornando ainda mais fácil de obter uma classe oculta. Porém, para alcançar esse objetivo é um pouco difícil, pois ele deveria encontrar uma maneira de obter a experiência necessária para subir de nível, o que é extremamente difícil para um jogador de nível 0 incapaz de causar dano nos monstros. No entanto, ao longo desses anos, arriscando a sua vida, procurando oportunidades de ataque crítico para causar pelo menos 1 de dano, pouco a pouco, dia após dia, caçada atrás de caçada, o seu trabalho duro finalmente foi reconhecido. E mesmo que ele não fosse um herói que derrotou um grande monstro, ele já tinha sido traído o suficiente pela vida. E agora chegou a sua vez de se vingar do destino. E o carinha da bandana ficou surpreso que o Prota tinha conseguido experiência suficiente e despertado uma classe. E neste momento um brilho intenso envolveu o corpo do Prota. E sua classe foi revelada como Coletor de Lixo. E o seu nível pelo resto da vida seria 1. E vendo aquilo, o bandana não se aguentou e começou a rir, pois um coletor de lixo, mesmo após despertar, ainda vai ser um coletor de lixo. E pra piorar, ele não sairia do nível 1. E era realmente uma tristeza para o Prota, pois a única oportunidade que ele tinha na vida, ele despertou como um coletor de lixo, um trabalho que é literalmente lixo. Mas deixando isso de lado, o bandana começou a declarar: ouça bem, coletor de lixo nível 1, agora você é o único responsável pela limpeza. E depois que o bandana começou a se afastar, o Prota começou a pensar: coletor de lixo é muito fraco? E se o nível máximo de um coletor de lixo for 1, eu não posso aumentar meus atributos com um aumento de níveis. Então o que raio seria o coletor de lixo? E olhando para aquele lobo que ele havia matado, o sistema notificou que ele encontrou um lixo reciclável de baixo nível e perguntou se ele queria reciclar. E obviamente ele aceitou, e um portal com várias mãos saiu por detrás dele, o que claro deixou ele muito surpreso, mas também com mais perguntas ainda, se questionando o que raios era essa habilidade. E apesar de ela ser estranha, ela parecia bem legal. Nisso, o sistema começou a decomposição do lixo, e ao final da decomposição, o Prota recebeu o impulso da alma e 3 pontos de atributos atribuíveis. E isso era um absurdo de incrível, então ele abriu a janela do sistema, e para ele poder usar o impulso da alma, ele precisava de 3 pontos de agilidade. E como ele tinha ganhado 3 pontos atribuíveis coletando aquele cadáver, ele investiu tudo em agilidade. Nisso, ele atingiu os requerimentos para utilizar aquela habilidade, e quando ele a ativou, uma aura o circundou ao seu redor. E depois, ele se perguntou se tinha dado certo, pois ele não tinha sentido nada de diferente. Só que do nada, o bandana falou para ele ir logo, pois ele estava demorando demais. E com pressa, o Prota começou a correr, só que ele estava rápido demais. E eu acho que, além de uma habilidade de corrida, ele precisava aumentar seu atributo de visão, porque de novo ele tropicou na raiz e caiu no chão. E agora ele notou que realmente tinha funcionado a habilidade. Só que como ele já tinha utilizado ela, ela estava em cooldown. Porém, isso não era um problema. Afinal, à frente dele tinha vários corpos que poderiam ser recicláveis. Então, no fim, ser um coletor de lixo talvez não fosse ruim assim. E após coletar todos aqueles corpos de lobos, o Prota ganhou vários pontos de atributo. E na primeira vez que o Prota coletou um corpo daquele lobo, ele ganhou a corrida da alma. Mas as outras vezes ele não conseguiu outra habilidade. E a recompensa por reciclar grandes quantidades de corpos do mesmo tipo gradualmente diminuiu. Resumindo, ele precisava encontrar outros corpos para ele reciclar e ganhar uma recompensa talvez única. Mas voltando para seus pontos de atributos atuais, ele já tinha acumulado em 111 pontos. E aí entra a questão, né? Qual atributo ele deveria aumentar? E bom, como ele não sabia como um coletor de lixo lutava, ele iria distribuir todos os seus pontos de maneira uniforme. E assim, no fim, ele ficou com todas as suas estatísticas com 20 pontos. E voltando para o lado dos bonzões caçadores, eles ainda estavam lutando contra alguns
lobos. E o líder do grupo se voltou para o carinha da bandana perguntando se o Prota realmente tinha mudado de profissão. E a classe que ele havia falado provavelmente era oculta, já que ele nunca tinha visto aquilo no grande catálogo de classes. Porém, o carinha de óculos ali simplesmente quebra com a diversão, dizendo que todos os anos classes ocultas são adicionadas ao grande catálogo de classes. Mas as classificações de classes mais valiosas nunca muda, então a maioria das classes ocultas são apenas para diversão. E o bandana falou que o Prota provavelmente seria no máximo um caçador de classe F, um pouco mais forte que os jogadores de nível 0, então as mudanças seriam quase mínimas. E ouvindo isso, o líder apenas disse que eles não deveriam se preocupar mais, e que deveriam apenas seguir em frente. Só que nesse instante, uma raiz enorme brotou do chão, o que surpreendeu todos do grupo, pois o monstro na frente deles era medonho. Era uma caveira onde da sua boca saíam várias raízes e nas suas costas havia alguém pregado numa cruz. O líder do grupo comentou que aquele ali deveria ser o líder do grupo que tinha sido dizimado anteriormente. Isso era relativamente estranho, pois o tempo no abismo ali não excedia nem 48 horas, mas como os corpos já estavam naquele nível de decomposição. E outra, eles apenas encontraram lobos espirituais de baixo nível durante todo o caminho, mas eles são da guilda de caçadores de recompensas de nível B+, e todos morreram aqui, então isso não era um pouco estranho? Mas não, meu coleguinhas, não eram só aqueles lobos que estavam dentro daquele abismo. E neste momento é nos mostrado uma notícia na TV, dizendo que o abismo, inicialmente avaliado como mutação de nível B, atualmente chegou ao número de pessoas desaparecidas em 217. E pelo andar da carruagem, esse número iria aumentar ainda mais. E o grupo de caçadores estavam cercados por vários monstros. E agora fazia sentido do porquê eles não encontraram os corpos dos desaparecidos, pois eles estavam reunidos no mesmo lugar, formando uma montanha de corpos. E todo o caminho deles até ali, contra monstros de baixo nível, era apenas uma isca para os atrair mais profundo no abismo. E finalmente eles estavam diante do verdadeiro chefe daquele abismo. E o seu nome era Flor de Carne Humana de alto nível, quase nível A. E bom, vamos ver como esses auto-intitulados caçadores iriam lidar com essa situação. E parecia que o mundo tinha girado, não é mesmo? Porque dessa vez, do lado do Prota que estava tudo calmo. E ele estava tranquilamente reciclando o corpo dos monstros. Tanto que ele até ganhou uma conquista de coletor de lixo por reciclar 50 corpos. E ele já estava ansioso, né? Ele ia receber uma recompensa. Porém, ele só recebeu uma adaga comum de nível 1. Pô, daí é triste, né? Será que todas as recompensas que ele vai receber vai ser tudo de nível 1? Porque ele é nível 1 também? Pode fazer sentido, né? Porque talvez ele não consiga equipar outro item. Vamos ver, vamos ver. E o que não fazia sentido de verdade era a situação que ele estava prestes a entrar. Pois no momento em que ele se virou, uma mulher, ou pelo menos um cadáver de uma, começou a correr em direção a ele com um monte de raízes dentro da sua boca. E claro, assustou o Prota com aquela visão medonha à sua frente. E o Prota conseguiu desviar do ataque dela no susto, mas conseguiu. E fazendo todas essas acrobacias, o Prota sentiu que seu corpo estava mais ágil, pois até agora ele não tinha testado seu novo corpo com os atributos melhorados. E agora sim, ele estava sentindo que estava mais forte. Porém, ele não poderia ficar moscando, né? Do que ia adiantar ele ficar forte, sendo que ele iria morrer. No entanto, novamente nosso coleguinha conseguiu desviar. E se posicionando novamente, ele usou a corrida da alma. E agora era a vez dele atacar. E como atualmente ele era um despertado, ele não iria causar 0 de dano. E após ele desferir um ataque contra aquela mulher, aquele cadáver, eu ainda não sei que treco é aquilo ali, o sistema notificou que o Prota tinha 20 de força e ele tinha causado um efeito de penetração ao alvo. E o dano físico foi aumentado em 100%. Eu acho que os 20 pontos de sorte dele tá realmente funcionando, tanto que, como ele tinha sua inteligência em 20, a sua perspicácia aumentou significativamente e agora ele poderia detectar informações ocultas do alvo. E agora nós descobrimos que treco era aquilo ali. Era uma essência humana parasitada, e a perspicácia do Prota era boa, ao ponto de ele até mostrar a fraqueza, que era fogo, o pescoço e o ponto de conexão, que eu não faço a mínima ideia do que seria isso. E como o Prota já tinha essas informações, ele partiu para cima do monstro. E no momento que o ataque iria acertar ele, ele conseguiu desviar no último segundo. E se posicionando novamente, ele invocou a sua adaga. E com isso, ele acertou no pescoço, que provavelmente era o ponto de ligação. Nisso, a sorte do Prota se ativou, fazendo com que o efeito de sangramento fosse aplicado no monstro. Mas com aquele golpe, ele finalmente conseguiu derrotar aquele monstro.
monstro. E por causa dos seus 20 pontos em constituição, o efeito do veneno, que era mais ou menos do sangue do monstro, foi anulado. E claro, o Prota ficou muito feliz de finalmente derrotar um monstro sozinho pela primeira vez. Ah, e claro, ele não deixou de reciclar aquele monstro à sua frente. E reciclando ele obteve a habilidade passiva, Metamorfose Tóxica. E era uma habilidade que eu considero bem apelona, pois ela invertia o efeito do veneno. E como ele iria ganhar um atributo aleatório caso ele tomasse veneno, e obviamente ele aceitou aquela habilidade. Ah, e ele também ganhou alguns pontos atribuíveis e colocou uniformemente como da outra vez. E para ver se a habilidade estava realmente funcionando, ele rapidamente puxou um veneno altamente tóxico. É que nem dizem, né? Quem sabe faz ao vivo. E então ele tomou a poção. E a habilidade parecia estar em ordem. E por causa da sua habilidade, o veneno foi convertido em um buff chamado Vigor Mental. E todos os valores de atributo base são duplicados numa duração de 10 minutos. Só que dessa vez o Prota foi um pouco mais inteligente e ele colocou o restante dos seus pontos em inteligência, pois ele poderia obter mais informações ocultas sobre o alvo. Entretanto, nesse instante mais monstros chegaram. Entretanto, o Prota perguntou se os carinhas lá da frente tinham deixado mais monstros escaparem. Porém, não era nenhum nem dois, era milhares. E vendo aqueles monstros à sua frente, o Prota começou a lembrar das palavras que todos diziam para ele. Um fardo para a sociedade, um lixo, inútil. Era assim que eles costumavam o chamar. Porém, agora ele pode dizer isso em voz alta. O meu nome é Ie King e eu sou um coletor de lixo. E voltando para o lado dos caçadores, eles estavam apanhando bastante. Alguns até conseguiam se defender. Porém, apesar daqueles monstros serem cadáveres, eles estavam mais fortes do que quando estava vivo. E claro, sem falar ainda do boss. E óbvio, diante daquilo eles começaram a correr. Mas um a um foi morrendo. E o líder do grupo até ficou para trás para tentar parar alguma coisa. Porém, um bandana dizia em sua mente que tinha ido até ali pelo dinheiro e não queria morrer ali. E do nada, o corpo do líder ficou paralisado. E ele perguntou para o bandana o que ele estava fazendo, eles eram do mesmo time. Mas o carinha da bandana disse que ele precisava que o líder deles atrasasse o monstro para ele poder escapar. E no fim, ele até aceidaria incensos para ele quando voltasse. É, meus colegas, é nesse tipo de situação que o ser humano mostra a sua verdadeira natureza. Enquanto pensava no que iria dizer para os outros quando chegasse do lado de fora, ele acabou batendo de frente com o nosso protagonista. O que o pegou de surpresa, pois o Prota ainda estava vivo. E o Prota declarou que ele era um verdadeiro lixo, pois ele traiu a sua equipe para sobreviver. E o carinha da bandana, olhando para trás, notou que o Prota estava reciclando os monstros, mas ele não sabia da habilidade do Prota. Só que isso não era o mais importante. Ele não poderia deixar o Prota viver, pois se ele saísse dali, provavelmente o Prota iria mostrar para todo mundo que ele havia matado aquelas pessoas. Nisso, ele deu um tapa na cara do Prota e declarou: "Você não quer se tornar mais forte? Você não quer se destacar? Agora é a hora. Vá em frente e torne seu alimento desses monstros." E assim ele também deu um chute no Prota. Porém, o Prota era mais forte do que ele. Então o ataque que ele tinha feito não deu efeito algum. Nisso o Prota declarou: "Já que você é um lixo, chegou a hora de reciclar você." E neste momento o carinha da bandana começou a ser reciclado. Entretanto, ele era tão ruim que nem reciclável ele poderia ser. Mas por consequência de ele tentar reciclar algo que não poderia ser reciclável, a habilidade do Prota evoluiu e poderia reciclar habilidades com o consentimento do alvo. E isso era meio estranho, pois com o consentimento do alvo, o carinha da bandana simplesmente estava desmaiado e isso já contava como consentimento. Porém, mesmo assim ele aceitou e ele ganhou a carta de experiência de um feiticeiro. E com isso ele ganhou a habilidade de controle do campo de chamas. Enquanto ele fazia tudo isso, vários monstros estavam indo em sua direção. E o Prota não sabia muito bem como lançar bola de fogos, afinal até agora ele era apenas um coletor de lixo. Porém, ele tentou mesmo assim, causando uma grande explosão, que simplesmente varreu todos os monstros que estavam na sua frente. Porém, ele estava abismado não por causa do ataque, mas sim porque ele pulverizou os monstros, e com isso ele não conseguiria reciclar os seus corpos. Entretanto, ele não deveria ficar tão emocionado, pois qualquer errinho dentro do abismo seria sua morte. E óbvio, nosso Prota sabia disso. O assassino então partiu em direção a ele, mas ele conseguiu desviar e rapidamente invocou a sua adaga, atacando o monstro, mas ele conseguiu contra-atacar. E o Prota estava com medo, pois ele não tinha aprendido nenhuma habilidade de combate a corpo. Contudo, isso não seria mais um problema, pois ele avistou ao longe o corpo do líder do grupo e rapidamente reciclou ele, ganhando assim a habilidade do escudo dourado. E com essa habilidade, mesmo não sendo de ataque, ele conseguiu derrotar aquele monstro. E mesmo diante do monstro, o Prota pediu para que ele descansasse em paz. E então ele reciclou aquele corpo também,
ganhando assim a sua primeira habilidade de combate corpo a corpo, chamada Proeficiência com Adaga. E com essa habilidade, mais uma aura roxa, o Proto tá parecendo um carinha de uma obra aí que eu não vou nem citar o nome. Tá, rapaziada, mas aí, o que o Proto vai fazer nessa questão? A missão dele não era tirar os corpos dali para assim ganhar a recompensa? Então se ele ficasse reciclando os corpos toda hora, então a missão dele seria um fracasso, não? Porém, neste momento, não era mais importante completar a missão, e sim achar alguma forma de sobreviver. Mas aparentemente todos os corpos naquela dungeon foram reciclados. Eles tinham sido arrastados para algum lugar por aquela pessoa. Ah, e pra quem não sabe o que eu tô querendo dizer aqui, é uma entrevista que tá acontecendo no Comitê Supervisor do Abismo, ou mais especificamente na sala do interrogatório. Os agentes estavam interrogando o Bandana, dizendo que ele foi o único sobrevivente daquela masmorra, e a pessoa, entre aspas, que ele mencionou não existia. E além disso, a outra coisa mais estranha que isso é que quando eles encontraram ele, o seu nível foi para 1, e isso era algo que nunca tinha acontecido antes. E como um louco, o carinha da bandana começou a dizer: eu disse pra vocês, minhas habilidades foram recicladas por aquela pessoa. Essa é a evidência, aquela pessoa, aquele catador de lixo. Foi ele que fez tudo isso. É o que eu acho. Porém, os agentes acharam que ele tinha ficado muito tempo dentro do abismo e cheirou muito miasma, o que acabou causando várias alucinações. Tá, e para explicar um pouco mais do que tinha acontecido com o Proto depois daquilo, ele vendeu todos os cristais que ele havia conseguido no mercado negro, mas recebeu apenas cerca de 30% do dinheiro. E como o negócio dos cristais sempre foi um monopólio das grandes empresas, as vendas privadas são ilegais, e o mercado negro sempre cobrará mais de 70% como taxa de manuseio. E os cristais que ele tinha vendido mal eram suficientes para pagar a dívida que ele tinha com os agiotas nos últimos anos. E outra, para aumentar o problema, ele não poderia continuar usando sua habilidade de reciclagem na frente de outras pessoas, já que ele tinha medo de ser denunciado aos supervisores. Sem falar que ele era uma pessoa que despertou uma classe oculta, então não seria impossível para eles fazerem ele como um rato de laboratório. Por essa razão, ele tinha que esconder a sua habilidade por enquanto. E neste momento, um homem que estava à frente ao grupo começou a declarar: este é um abismo que acabou de aparecer, ainda é tudo desconhecido e presumo que você já conheça os riscos. Então as recompensas serão dobradas. Pessoas que possuam qualificações podem vir até mim e se inscrever. E deixe-me enfatizar, apenas aqueles que estão acima do rank B se qualificam. E o Prota perguntou se ele poderia se classificar. E quando o carinha ali perguntou qual classe o Prota era, ele respondeu que era um lixeiro de nível 1. E óbvio, ouvindo isso, o Prota foi alvo de risadas, dizendo que até mesmo um pedaço de lixo tinha coragem de se tornar caçador. E por causa da coragem dele, ele poderia entrar, mas ficaria com os catadores de lixo. E na realidade, o Prota estava contando com isso, pois eles ficariam com a guarda baixa porque o Prota é aparentemente fraco. E como ele estaria no fundo, ninguém iria perceber quando ele reciclasse os corpos. E neste momento, uma mulher chegou e todos ficaram surpresos, pois ela quem tinha despertado uma classe escolhida por Deus. E essa mulher de cabelo branco aí era conhecida como Lu Xingran, a filha escolhida de Deus. E ela declarou que eles poderiam levar o Prota, já que ele seria útil o suficiente. Porém, o carinha não tava muito afim não, pois o Prota era de nível 1 e ainda por cima era um novato sem qualificação. Mas Xingran disse que não importava se ele era novato ou não, pois até eles mesmos ali não importava qual nível eles eram. Para ela, eles eram apenas tapa-buracos. E o carinha lá apenas concordou, já que eles estavam ali apenas para proteger ela. E como eles eram enviados da sua família, então eles deveriam aceitar suas palavras até o fim. E o Prota até ficou aliviado, pois pensava que seria expulso do grupo sem nem mesmo antes de entrar. Mas estranhamente ela estava de olho no Prota. E olhando para ela, o Prota sentia um sentimento familiar. E neste momento ele teve um flashback, há mais ou menos 2 anos atrás, onde ele tinha causado um dano crítico em um monstro. E ele tinha defendido ela, o que a surpreendeu, pois ele era um catador de lixo e estava caçando bestas demoníacas. Porém, o Prota não estava protegendo ela, ele finalmente tinha conseguido matar o monstro pela primeira vez. E com isso ele ganhou 1 ponto de experiência. E vendo a reação do Prota, ela achou ele muito louco. Ela já tinha até ouvido boatos que tinha pessoas assim, mas não esperava que fosse o Prota. E ela o questionou se ele realmente estava tentando achar alguma forma de ganhar experiência, e a razão por trás disso. E o Prota deu a resposta mais óbvia de todos: mas é óbvio que é por dinheiro. Porém, Xingran não acreditava que o Prota estava quase perdendo a sua vida apenas para ganhar 1 ponto de experiência. E neste momento, meus colegas, o Prota começou a destrinchar o verbo nela e começou a dizer: e o que você sabe? Vocês que ganham
ganham classes acham que são muito superiores. Como você poderia entender o quão amarga e difícil é a vida de nós, lixo? Foi você quem saiu do grupo e seguiu em frente. Você está jogando sua vida fora? Quando está em frente a tantas bestas demoníacas, você simplesmente correu em direção a elas. E você, que tá tentando provar o quê? E Xingqian declarou que era óbvio para ficar mais forte, pois ela queria ser a primeira a conquistar aquele lugar. E o Prota questionou, como assim, aquele lugar? Mas ela não respondeu isso e fez outra pergunta para o Prota, perguntando qual era o real propósito dele em ganhar uma classe. E agora sim ele deu uma resposta de verdade. Minha família. Eu quero me tornar mais forte e proteger a minha família. Nisso, ela perguntou o nome do Prota e ele se apresentou. E Xingqian declarou que estava torcendo pelo Prota, e depois ele ganhar a sua classe, ele deveria se juntar ao grupo dela, pois eles iriam conquistar aquele lugar juntos. E o Prota ficou meio surpreso com a reação dela e o tratamento que ela estava dando. E o Prota concordou com ela, dizendo que não era bom era se atrasar, pois era perigoso ele chegar lá primeiro. E ela zoou com o Prota dizendo que eles deveriam ver isso depois que ele mudar de classe, já que ela tinha matado 30 bestas demoníacas sozinha agora há pouco, e o Prota acabou de matar uma no máximo, então contaria isso como 0,5. Tá, eu não entendi o que ela quis dizer com esse 0,5, mas vamos seguir. E neste momento, uns carinhas de terno, que provavelmente eram os guardas dela, estavam extremamente preocupados, gritando que ela não deveria se aprofundar tão fundo no abismo sozinha. E outra, ela não deveria ficar perto daquele catador de lixo. E assim eles começaram a levar ela para longe. Só que do nada ela jogou algo para o Prota, dizendo para ele pegar. E quando ele pegou, era um daqueles cristais de monstros. E foi aí que ela declarou, essa é a sua recompensa de 0,5. E esse foi o início da louca e árdua jornada do Prota. Só que os carinhas simplesmente tiram os Prota dos seus devaneios, dizendo que ele deveria pegar os cristais logo. E ouvindo isso, o Prota declarou em voz alta, meio que indiretamente para Liu Xingqian, que ia tentar o seu melhor para não arrastar os outros para baixo. E eu acho que ela meio que entendeu, né? E acrescentou que todos deveriam pegar os seus equipamentos, pois estava na hora de partir. E assim o restante do grupo concorda. E internamente o Prota pensava que, desta vez, ele deveria trabalhar duro para ganhar dinheiro e voltar vivo. Eu acho que agora ele vai ganhar um dinheirinho a mais, né? Porque antes ele não tinha nada e tal, estava fraquinho. Tipo assim, quando ele lutou para sair do abismo da última vez, ele dominou o guerreiro de escudo, a habilidade de assassino, habilidades de berserker, e finalmente obteve uma habilidade de nível boss, que era aquela super regeneração da flor de carne humana. E por causa do jeito que o Prota meio que coloca os seus pontos, não importava qual carreira ele escolhesse, não haveria nenhuma deficiência. Afinal, os pontos são distribuídos igualmente, e se continuasse desse jeito, quando ele chegasse nos 100 pontos, ele estaria tudo igual. Afinal, ele tinha reciclado todos os monstros do abismo anterior. Porém, aí vem uma pergunta. Com seus status, qual seria mais ou menos o seu nível se comparado com os outros? Com isso em mente, ele utilizou sua habilidade de percepção. E o carinha na sua frente ali tinha apenas 12 pontos de força e 1 de inteligência. Pra ter mais ou menos uma base real, funciona mais ou menos assim. 1 ponto de força seria mais ou menos a força de um humano normal. E como aquele carinha ali tinha 12 pontos de força, seria mais ou menos 12 pontos de vezes, 12 vezes mais que os humanos. É mais ou menos isso. E como o valor de força do Prota era mais ou menos 100, ele tinha 100 vezes de força mais que um humano. É mais ou menos isso. Porém, enquanto ele pensava nisso, ele acabou pisando numa armadilha. E uma parede veio em sua direção em alta velocidade. O que, óbvio, causou um grande barulho. Era a desgrama de uma parede. E todo mundo olhou pra trás perguntando o que tinha sido aquilo. Porém, meio sem graça, o Prota declarou que as paredes pareciam estar um pouco deslocadas. Deslocadas, né? Meu Deus, o cara simplesmente parou a parede, aquele monstro de parede com a mão. Não, o cara tá forte agora. Foi, ai, de lixeira a luxo. Lixeiro forte, eu não sei. Daí, pra salvar o Prota, um carinha lá na frente gritou que tinha encontrado um baú. Porém, eles deveriam tomar cuidado, né? Afinal, eles estavam na dungeon. Segundo o carinha ali, eles não poderiam abrir o baú, pois eles não tinham nenhum assassino em sua equipe. E aquele baú ali era no mínimo de ranking A. Só que do nada o Prota declarou que poderia tentar. E um cadinho depois ele simplesmente conseguiu. O que, claro, deixou todos abismados. Aí o mesmo carinha que tinha encontrado o baú, que aparentemente é meio que o líder do grupo, declarou que a habilidade de arrombar fechaduras é uma habilidade que
apenas um assassino acima do nível 5 deveria aprender. Porém, o Prota respondeu que o lixeiro de nível 1 pode aprender habilidades muito convenientes, porque frequentemente encontram baús fechados enquanto coletam lixo. Mas já que era isso, o líder declarou que eles deveriam seguir em frente e depois eles separariam os espólios. Só que um pouquinho mais à frente, o Prota pediu para todos esperarem, pois parecia que tinha algo ali. Nisso, ele jogou uma pedra na parede, quicando entre elas, o que ativou muitas armadilhas. E com mais uma dessa, o povo tava se perguntando se ele era realmente o nível 1. E de novo, o Prota joga aquele papo que esse daí era normal para um lixeiro de nível 1, pois ele passava por muita dificuldade e blá blá blá. Mas enquanto isso, a Xing Han tava só apenas observando o Prota. E o pessoal ali acabou acreditando no Prota, né, já que ele tinha uma habilidade chamada fraude, o que deixava as pessoas mais suscetíveis a acreditar nele. Nisso, o líder tava dividindo os saques e o Prota ganhou uma massa quebrada de nível 1, o que óbvio era um lixo, que era a função dele, né, no caso. Então eu acho que fazia sentido. Então eu acho que é isso. E parecia que o povo ali não ia muito com a cara do Prota. E depois de um tempo eles chegam no salão do boss. Caramba, foi muito rápido. Que time skip foi esse, ADM? E de boss não tinha nada, né? Não vi nenhum monstro. Simplesmente tinha tipo um cálice com uma tablete na frente. E na realidade aquilo não era uma sala do boss, era uma sala bônus. Era sem nenhum monstro, apenas tesouros, segundo o sistema. Porém, Xing Han disse que eles não deveriam comemorar muito cedo, pois monstros ainda poderiam aparecer. Só que o carinha com um ponto de inteligência ali disse que não era possível, que apenas teria aquela tábua de pedra ali. E como parecia ser o tesouro final, eles poderiam ir embora do abismo. Mas neste momento, o julgamento de sangue começou. E aquilo ali não era uma sala bônus, e sim uma armadilha, que era conhecida como o pesadelo de sangue. E Xing Han rapidamente declara que todos deveriam se posicionar para a batalha. E ao redor deles apareceram um monte de slime com as caveiras no meio, eu não sei que bicho que é esse. E vendo aquilo, o Prota declarou para si mesmo que deveria evitar que a sua força total seja exposta. Por essa razão, ele deveria usar apenas 25% da sua força. E para isso, ele usou o Anel da Fraqueza. E quando ele tinha ganhado esse item anteriormente, ele nem sabia para que ia usar um negócio besta, lixo, para que ele ia usar. Mas agora achou uma função, né? É para você ver, meus caros. Tem lixo que dá para ser utilizável. Lixo depende da pessoa, né? Que tipo assim, sei lá, é filosofia aqui agora. E óbvio, diante disso, todos estavam cercados. Porém, não o nosso protagonista, que utilizou o seu impulso fantasma e à sua frente ele derrotou vários monstros, o que pegou o Xing Han de surpresa, pois foi apenas com um golpe. Entretanto, eles estavam numa dungeon, muchachos, e qualquer perca de atenção pode levar à sua morte. Só que claro, eu tava falando isso para vocês, não para Xing Han. E o de inteligência ali ficou muito surpreso com o Prota, questionando de como diabos ele tinha conseguido matar um monstro daqueles com apenas um golpe. E o bichinho ali tava sofrendo, porque toda vez que ele batia, o monstro regenerava mais rápido do que ele batendo. Só que pra piorar, o bicho ali transformou numa forma humanoide. E eles eram meio que tipo um mímico, e quando ele ataca uma certa pessoa, ele meio que imitava a sua forma. Por isso esse slime aí parece o carinha de de inteligência. Mas ele conseguiu matar o bicho. Entretanto, como já tinha acontecido antes, ele começou a se regenerar e contra-atacou, cortando o braço do cara num instante. E parece que o jogo virou, não é mesmo? E estava na hora de ele morrer. Só que antes que a espada alcançasse a cabeça do de inteligência, Xing Han apareceu declarando: como vocês podem ser tão inúteis? Ele é apenas um pesadelo de sangue e vocês já estão passando mal? Como esperado. Afinal, lixo é lixo. Como é uma indireta pro Prota, será? Eu acho que não, eu espero, porque o Prota é um lixo premium, né? Tipo assim, o cara é um premium agora, é outro nível. É um lixo, só que não é lixo, eu acho. Porém, tinha mais daqueles bichos que pareciam de inteligência. Mas dessa vez a maga iria lançar feitiços para tentar pará-los. Entretanto, o herói dessa vez seria o nosso protagonista, que desintegrou aqueles pesadelos sangrentos. E claro, com uma explosão tão grande que nem aquela, o público ficou totalmente extasiado, dizendo que aquilo era um feitiço de explosão infernal, que era no mínimo de ranking S. E óbvio, todo mundo já perguntou se aquilo ali seria um bug, pois o Prota era nível 1. Porém, do lado do Prota ali, os monstros não
paravam de chegar e continuavam atacando. Porém, parecia que o Prota tava meio bravo, né? Chega deu um grito muito grande, o que pausou os monstros e deixou eles em estado de choque. E aproveitando que eles estavam paralisados, o Prota utilizou sua outra habilidade, que era o modo Berserker, que dobra a sua velocidade, força e dano recebido. E com tudo isso de buff, óbvio que ele ia deitar os bichos num tapa só. Só que monstro chato, meu povo, ele regenerou de novo. Será que não tem um negócio de núcleo igual os outros têm, não? Porque senão esse bicho ia ser imortal assim, ué. E pelo jeito, essa situação não era normal não, porque todos ali ficaram totalmente assustados. E parecia que o monstro meio que tinha imitado o Prota. Eu acho, não sei se é isso. E acabou se tornando um pesadelo de sangue de nível rei. E o Prota declarou que o monstro ali provavelmente tinha absorvido seus atributos do modo Berserker e acabou evoluindo. E quando ele atacou mais uma vez, dessa vez o Prota não ia descer no soco, ele simplesmente desviou. O que era óbvio, né? Agora os atributos dos dois estavam iguais, então tava difícil do Prota ter alguma vantagem. Só que nesse instante a Xingqian aparece e declara: "Sai da frente, seu inútil. Eu sou a única que consegue cuidar dele." Vai, braba ela. Vamos ver se ela consegue mesmo, vamos ver. Eu ainda tô achando que ela vai fazer nada. E neste momento o monstro ataca, ela consegue desviar e sobe no braço dele. E rapidamente imbui sua espada com energia gelada e parte para cima do pescoço do monstro. Mas é óbvio que o monstro não ia deixar o pescoço dele tão aberto assim e conseguiu se defender. Mas a parte que ela acertou acabou sendo congelada. Entretanto, o monstro rapidamente ataca novamente. E como ela não estava esperando, ela acabou recebendo o ataque, mas conseguiu se defender. E agora ela declarou: "Meu Deus, isso não tá funcionando." Ou esse tipo de pessoa que sempre fala que vai fazer, vai conseguir, já era pra ter deitado numa paulada só, né? Igual o Prota, mas pelo jeito não. Aparentemente o lixo venceu. E nesse tipo de momento é típico ter um flashback. E assim somos transportados para um flashback da Xingqian. Um homem comentou com ela que havia detectado que o nível de energia daquele abismo estava muito instável e questionou se ela realmente iria entrar sozinha. Porém, ela apenas ficou em silêncio, concordando com aquilo. Mas internamente ela declarava que o seu objetivo final era conquistar aquele lugar no nível mais escuro da Torre do Fim. Entretanto, a sua taxa de crescimento atual ainda estava muito longe da dos seus irmãos. Ou melhor, ela nem conseguia alcançá-los. Por essa razão, se ela não conseguisse nem terminar aquele abismo, ela não seria digna de herdar o nome da família Liu. E assim, meu povo, ela dá um ataque muito forte. E do nada ela invoca uma bandeira azul, que obviamente tinha nome, que era a bandeira da geada. E ela não era uma bandeira comum não, a velocidade de todos os aliados num raio de 30 metros aumentaria em 50%. E o monstro ali simplesmente estava congelado, enquanto os atributos dela apenas aumentavam. E ela fez uma boa jogada, né? Afinal, o monstro slime ali era de água e ela era de gelo. E enquanto ele estiver congelado, ele não seria uma ameaça, já que assim ele não poderia se regenerar, né? Porque tipo assim, é mais fácil você cortar o gelo do que cortar a água. Não? Eu acho que é assim que funciona. Eu não sou físico. E ela faz exatamente o que eu pensei, ela cortou o carinha no meio. E vendo aquilo, Prota notou que essa era então a lendária classe S escolhida por Deus. E na realidade ele estava ansioso para saber quem era mais forte, o pesadelo de sangue de nível rei ou a Liu Xingqian. E aparentemente o monstro não tinha ido de F com aquele ataque. Internamente a Xingqian respondeu o que o Prota havia perguntado antes, que mesmo ela sendo uma ranking S, a sua força ainda não é se comparada à dos seus irmãos. E embora ela tenha o sobrenome Liu, ela sempre sentia que estava sendo deixada para trás. E atualmente ela era membro mais fraco da família Liu. E óbvio, por causa disso, ela é sempre a pessoa que é ridicularizada, sendo chamada de desgraça da família Liu, lixo. E por causa disso ela deveria apenas ficar em casa, já que o abismo era muito perigoso para ela. Entretanto, ela queria se tornar mais forte, mesmo que tenha que ir para um abismo de novatos. E contanto que ela continuasse desafiando e superando níveis altos, e um dia ela vai superá-los. E para isso, ela deveria ser capaz de enfrentar cada desafio sozinha. E nisso, ela até consegue fazer outro ataque no monstro. Entretanto, ela não notou que tinha outro ataque vindo por detrás dela, que acabou acertando ela em cheio, ao ponto de fazer ela cuspir sangue. E vendo tudo aquilo, todo mundo já começou a declarar que a Xingqian tinha sido derrotada. E eles não poderiam fazer nada, né? Afinal, a Xingqian era uma caçadora ranking S e não conseguiu fazer nada. Porém, mesmo
mesmo os outros desistindo, o Prota não desistiu. E antes que o monstro fizesse outro ataque na Shinhan, ele a defendeu com outra bola de fogo. E o ataque foi forte, hein? Porque ele conseguiu arrancar um braço do monstro de novo, o que deu a brecha para Shinhan se posicionar novamente. E óbvio, ela estava totalmente surpresa com o Prota, pois ele estava partindo contra aquele monstro sem nenhum medo. E já da percepção do Prota, ele tinha acabado de ativar sua percepção de fraqueza. E ele relembrou que quando um monstro atinge o nível rei, ele ganha resistência a condições anormais. E dependendo do nível, ele pode se tornar completamente imune a vários efeitos, como congelamento, tontura, paralisia e lentidão. E até mesmo alguns lugares que originalmente eram seus pontos fracos, à medida que seu nível aumenta, eles também deixam de ser. E já que tinha chegado àquele ponto, não fazia sentido ele ficar escondendo seu poder. Por isso ele destruiu o anel. Que isso, calma, chat, é o anel que tava no dedo dele, meu povo, calma. E ele deu um baita de um soco no bicho. Mas como aquele monstro estava com as mesmas estatísticas que o Prota, ele aguentou o ataque e até contra-atacou. Mas o Prota conseguiu correr a tempo. Enquanto isso, a Shinhan tava lá, só olhando a luta e se regenerando. E se posicionando novamente, o Prota pensou que só deveria encontrar logo a fraqueza daquele cara. E o que era bem difícil, né? Pois não importava qual parte ele destruísse, ele sempre regenerava. E mesmo assim, ele não tinha achado nenhuma fraqueza no corpo. E na realidade, aquele monstro parecia um pouco estranho. É mais como se ele fosse controlado por alguma coisa. E seguindo essa linha de pensamento, ele teve uma ideia. Com isso, ele gritou para o resto do grupo. Quando o bloco foi removido, um teste de sangue apareceu indicando que o bloco tem algo a ver com o pesadelo de sangue. Chuta essa bagaça de placa. E um de inteligência ali chutou a placa mesmo. Nisso, eles receberam uma notificação dizendo: verificação de inteligência aprovada. Agora você pode decifrar a escrita antiga em blocos de glifos. Decodifique a antiga invocação no bloco de glifo para acabar com a maldição do sangue. Oh senhor, se eles tivessem visto isso antes, já teriam resolvido isso há muito tempo. Mas o Prota também é burro, né? Ele não tem skill de análise, por que ele não usou na pedra? Aí, pra completar a história, né? O monstro simplesmente pegou a placa no ar e comeu ela, fazendo o quê? Isso mesmo, o bicho ficou no modo invencível. Só que claro, ninguém tava vendo aquilo, só o Prota que percebeu. Daí, né, ele teve que avisar pros outros. E a Shinhan, chegando perto do Prota, ela perguntou se eles já tinham se visto em algum lugar antes. Pois quando ela tinha entrado naquele abismo e viu ele, ela teve uma sensação familiar. E ouvindo isso, o Prota ficou até meio machucado e contou toda aquela história que a gente tinha visto anteriormente. E só depois de tudo isso ela lembrou do Prota. E até acreditou que nunca tinha pensado que o Prota realmente iria conseguir mudar de classe. E com orgulho o Prota declara: é isso mesmo, agora eu sou um lixeiro de nível 1. Olha, os outros poderiam ficar até meio zoando nele, né? Porque ele fica toda hora se declarando como lixeiro nível 1. Porém, parece que a Shinhan não ligou muito pra isso não. Ela tava pensando que o Prota arriscou sua vida por experiência, acumulando ponto a ponto. E ele tinha ficado tão forte. Enquanto ela, não prefiro nem dizer. E ela mesma declarou que dizer aquilo em voz alta seria muito vergonhoso. Nisso, ela declarou que aquele bloco de pedra ia ficar circulando dentro do corpo do pesadelo de sangue. E para meio que tirar ele do modo invencível, ela iria congelá-lo. E nesse meio tempo, o Prota tinha que dar um jeito de conseguir achar o bloco e tirar do corpo do pesadelo de sangue. E ouvindo isso, o Prota declarou: como esperado, não importa quem seja, sempre haverá um momento em que uma pessoa não conseguirá lidar com tudo sozinha. Considere isso como a sua recompensa de 0,5 e vamos trabalhar juntos para derrotar esse monstro. Ah, filho, vai, o mundo não gira não, meu povo, ele capota. Agora ela que tá devendo 0,5 pro Prota. E os outros lá no fundo disse que também ia participar da batalha. E mesmo que eles não pudessem fazer muito, eles pelo menos iriam ajudá-lo. E assim, finalmente o grupo estava unido, vamos se dizer assim. E voltando para o monstro, a placa estava bem no meio da barriga dele. E por causa da habilidade do Prota de analisar, ele declarou a todos que a invencibilidade seria removida em 5 segundos. E depois disso o monstro entraria no modo frenético e atacaria sem parar nos próximos 30 segundos. Então, os próximos 30 segundos seriam cruciais para vencer o boss. Só que o resto do grupo não estava muito confiante nisso não. Porém, o 1 de inteligência simplesmente declarou que iriam conseguir sim, que não sei o que, e de repente começou a levantar o espírito de todo mundo ali. E até mesmo o espírito da Shinhan foi levantado, reduzindo sua fadiga em 100%. E até tava recuperando sua mana em 15%. Nisso, ela deu um sorrisinho pensando: a classe de lixeiro com certeza não pode ser subestimada. E assim ela ordena o 1 de inteligência provocar o monstro, que rapidamente ataca ele. E o próximo a fazer movimentos foi a maga, atirando alguns poderes nele. O que, claro, acertou ele, porém não ia ter nenhum efeito. E
o Prota declarou que para terminar aquele desafio eles deveriam destruir aquela placa de pedra. E se eles não fizessem isso, eles nunca iam derrotar o monstro. E a Shin'Han perguntou, então o que devemos fazer? Porém o Prota declarou que conseguia pegar aquela tábua de pedra. Aí eu te pergunto, como ele conseguia entrar dentro daquele monstro? Mas na realidade o Prota respondeu que, para ser mais preciso, ele iria atravessar ele. E a Shin'Han rapidamente entendeu as intenções do Prota e ordenou ao arqueiro mirar no teto, para assim derrubar pedras para criar plataformas. E rapidamente o arqueiro fez isso, e aproveitando essa oportunidade, a Shin'Han iria congelar a parte inferior do corpo do monstro. E agora finalmente tinha chegado o momento do Prota agir. Nisso ele parte em direção ao monstro rapidamente, desviando de todos os seus tentáculos, vamos dizer assim. E mesmo que ele sofresse algum arranhão por causa do ataque, não ia mudar muita coisa, afinal a super regeneração estava ativada. E enquanto o Prota avançava, a Shin'Han utilizou novamente a bandeira de gelo, o que óbvio aumentou a velocidade do Prota. E ele chegou rapidamente bem perto do monstro, só que ainda não era o momento. E o Prota ativou sua habilidade de raiva, que aumentou sua velocidade em 20%, e usando sua passiva de transmutação tóxica, por consequência de ele ter tomado uma poção de lentidão, a sua velocidade aumentou em 15%. É como um efeito bônus, ele ganha o endurecimento da pele, e aumentando em 15% também. E agora sim ele estava pronto. Só que o monstro atacou com um tentáculo rapidamente, e como o Prota estava no ar, ele não conseguia desviar. E ele até conseguiu defender, porém ele foi jogado para longe, e parecia que a estratégia dele havia falhado. Como esperado de um lixo, né? Ele deveria ter apenas ficado no seu canto. Ou era assim que ele pensaria se fosse antigamente. Nisso, ele ativou a sua habilidade. E qual vocês devem estar se perguntando? A reciclagem. E ele acabou reciclando ele mesmo? O que pegou o monstro de surpresa e todos que estavam ali, questionando de onde tinha vindo aquelas mãos. Porém, como já tínhamos visto anteriormente, a habilidade dele não consegue reciclar coisas vivas. E já que a sua habilidade não conseguia reciclá-lo, ela apenas deveria jogar ele para fora o mais forte que puder. Nisso, a habilidade do Prota fez realmente isso e jogou ele muito longe. E ele atravessou o monstro, conseguindo pegar o tablete do meio do corpo dele. Daí ele disse umas palavras muito loucas que não tá traduzida, chega a tá em chinês. E assim a trilha de sangue foi completa. E óbvio, todos ali ficou totalmente estupefados. E até mesmo a Shin'Han tava se perguntando se realmente tinham vencido. E para a resposta deles, todos começaram a evoluir de nível. E até a Shin'Han upou de nível. Porém, já o nosso Prota, ele não conseguiu subir, né? Já que o nível 1 era o máximo dele. E neste momento, um baú apareceu, revelando vários itens. E um deles era uma adaga muito forte, com ataque 88. Porém, o nível era 10. Resumindo, o Prota conseguiu um item muito forte, mas não poderia usar. E o mesmo se cabia a todos os outros itens. E a Shin'Han já chegou agradecendo o Prota, dizendo que como ele havia matado o monstro primeiro que todo mundo, ele poderia escolher como iria distribuir aqueles itens. Entretanto, ele queria falar algo a sós com ela. Um tempo depois, já do lado de fora do portal, um Charles Chaplin da vida começou a dizer que eles deveriam contatar o quartel-general e preparar-se para mandar uma equipe de resgate. Só que do portal saiu uma voz dizendo que não precisava. E Shin'Han saiu do portal, o que levou tanto os seus companheiros quanto os jornalistas à loucura, que questionaram se ela realmente tinha conseguido completar aquele portal. E ela respondeu que óbvio, como ela não poderia completar aquilo sozinha, afinal ela era uma ranking S. E voltando alguns minutos atrás, a Shin'Han questionou do que o Prota queria falar com ela, e o Prota começou a dizer que o grupo Liu estava com alguns problemas financeiros, e já que eles estavam apanhando nessa área, ele iria vender aqueles itens para ela a um preço bem baixo, uns 500 cristais mágicos. E ela ficou meio surpresa com o valor, mas aceitou, né? Afinal tava uma pechincha. Ah, e o Prota acrescentou mais uma coisa. Ele disse que quando eles fossem sair, ela deveria fingir como se ele não estivesse ali, e que declarasse que foi ela que completou aquele abismo sozinha. O que óbvio, pegou ela de surpresa, né? E de novo, aquelas histórias que o Prota quer se esconder, não sei o que, só um que sabe. Só que para a Shin'Han, parecia que o Prota estava planejando algo, como se ela fizesse ela dever alguma coisa para ele. Entretanto, o Prota ainda estava lá no portal. Estava sentado bem na frente da placa de pedra. E o motivo vocês devem estar se perguntando. Porque meio que sobrou um espíritozinho daquele bicho lá que ele estava matando. E vendo como ele tinha ficado pequeno, o Prota declarou que até mesmo um lixo como ele tinha medo de ser pisado
complicado, não é? E se fosse assim, ele deveria virar a sua força. Com isso, o Prota ativou sua habilidade de reciclagem, e ele conseguiu uma habilidade que, resumidamente falando, ela vai criar um clone do Prota. Do Prota não, né? Na verdade ele só vai invocar o monstro e o bicho que bater nele, ele vai meio que imitar a força do cara que bater nele. É mais ou menos o que aconteceu agora há pouco na batalha. Era mais ou menos como se tivesse dois do Prota. E claro, com essa habilidade, as batalhas a seguir seriam um pouco mais fáceis. E mudando de cena, em outro local, mais especificamente em uma cafeteria, o Prota estava analisando as habilidades que ele havia conseguido. E como ele havia dado todos os itens com níveis de requerimentos maiores para Liu Xinghan, ele apenas ficou com os defeituosos. Pô, eu te pergunto, como é que o cara vai ter algum equipamento, né? Porque ele só tem nível 1 e os equipamentos nível 1 é tudo ruim. Como é que ele vai usar alguma coisa? Ele vai ficar o que, na base do soquinho? E outra, ele só ia ficar juntando um monte de lixo, pois os itens que ele tinha era tão fraco, mas tão fraco, que os supervisores nem ligaria mesmo que ele vendesse aqueles itens escondidos. Porém, como ele mesmo estava falando, aquilo era lixo, então ninguém iria comprar. É no momento em que ele sentou um pouquinho para trás, o seu dedo meio que relou no botão de reciclar, e ele acabou reciclando aquele martelo que ele havia ganhado do líder do grupo. E neste momento, o sistema notificou que a reciclagem é feita processando o lixo selecionado depois de ser classificado de forma preliminar. E falando daqueles negócios que o Prota ganhava quando ele reciclava, ele ganhava um ponto chamado BP, que é uma substância universal extraída depois de reciclar equipamentos inúteis, e que poderiam ser usados para melhorar, reparar e criar novos itens. Resumindo, se ele juntar muito item lixo e reciclar eles, ele vai ganhar muito desses pontos BP. E sim, juntando um monte, ele pode melhorar, criar, que nem tinha dito ali atrás. E já que ele queria testar, ele puxou uma adaga que estava quase quebrada, que era aquela que ele tinha usado contra o boss anteriormente. E ele queria repará-la, e segundo o sistema, ele deveria usar 5 BP. E para isso, ele reciclou outras 4 armas para atingir os requerimentos. E no momento em que ele reparou a arma, não só a sua durabilidade chegou ao limite, como até mesmo melhorou 1 de ataque. Então era mais ou menos assim, ele poderia melhorar ou reparar elas constantemente, certo? Então aquela faquinha dele, ele podia ser aprimorada meio que infinitamente, talvez? Por enquanto tá dando a entender isso. Bom, então ele meio que tinha que aprimorar os equipamentos lixos para ele ficar mais forte, então, né? É mais ou menos isso. Ah, e o Prota meio que tinha acabado de completar o tutorial. E como ele completou o tutorial, ele recebeu uma poção mágica conveniente que recupera instantaneamente a mana de alguém enquanto remove uma grande quantidade de fadiga. E bom, atualmente os pontos de atributos para o Prota não são escassos, mas o que mais o preocupava neste momento é que quando ele se aventura no abismo, ele não pode prever a sua profundidade. E muitos aventureiros que não estão preparados frequentemente esgotam seus pontos de mana antes de se encontrar a sala do chefe. Daí precisam refazer todos os seus passos e retornar para se reabastecer. E como resultado, frascos de mana normalmente são utensílios chave para a sobrevivência de um grupo. E o valor desses frascos falam por si mesmos. E com a habilidade do Prota, ele meio que tinha conseguido a regeneração de itens. E ele até poderia regenerar uma poção mágica, só que ele gastava 6 BP. Entretanto, ele não seria tão apelão assim. Ele regenerava a poção, mas o efeito dela seria aleatório. E pensando nisso, o Prota iria fazer outro teste. E para isso ele pediu um recipiente para o garçom. É como o Prota já tinha reciclado alguns lixos, agora o próximo passo seria a regeneração. E até aparecia uma função que parecia tipo um minigame para ele. E ele conseguiu acertar todos perfeitamente. E como era um item reciclado, ele era meio esquisito. Porém, ele não era inutilizável. E assim, o Prota tomou aquelas 5 poções, entre aspas. Só que o gosto não era lá tão bom. E com aquelas poções ali, o Prota conseguiu aumentar a sua mana e sua fadiga diminuiu. Ah, eu acho que é aleatório, mas eu acho que os efeitos são aleatórios, né? Eu acho que tipo assim, como é poção mágica de fadiga, depende. Às vezes uma poção poderia diminuir totalmente a fadiga e às vezes outra diminuir só que um pouco, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer com aleatório. É um pouco depois que o Prota saiu da cafeteria, uns 2 carinhas já abordaram o Prota, questionando se ele era o Ye King. E o carequinha continuou dizendo que só haviam passado alguns dias e a aura do Prota mudou completamente. E ele provavelmente conseguiu algum tesouro enquanto coletava lixo, certo? E na realidade, o carequinha tava procurando o Prota já faz algum tempinho e quase declararam ele como sumido alguns dias atrás. E o Prota respondeu que ele havia pagado todas as suas contas e até pagou os juros no débito, então eles não deveriam incomodar. O carequinha acrescentou que talvez o Prota tenha pago suas contas, porém o seu contrato de trabalho ainda não havia expirado e que ele não deveria se esquecer que ele é um coletor de lixo e deveria viver como um coletor de lixo. Então ele não deveria se achar a última bolacha
do pacote tentando impressioná-los. Nisso, o carequinha derrubou o copo do Prota no chão, declarando que aquele copo era dele e o Prota que tinha derrubado, e que ele era bem ousado por enfrentar um ranking B e não ter noção das consequências. Nisso, os outros dois que estavam com o carequinha estavam prontos para bater no Prota, e ali o Prota não poderia usar suas habilidades, pois de acordo com a regulação dos supervisores para despertados, o uso de habilidades fora do abismo é proibido, e os únicos que podem utilizá-las são os aplicadores de lei e a polícia especial. E se o Prota quisesse utilizar sua reciclagem, ele deveria encontrar um ponto cego nas câmeras. E o carequinha ainda tava lá humilhando o Prota, dizendo que ele ia perdoá-lo caso o Prota pegasse e lambesse todo aquele líquido no chão. E isso era normal para ele, certo? Afinal, ele é um coletor de lixo e ele não deveria deixar nenhum rastro para trás. Contudo, o nosso Prota recusou. Porém, na hora que o carequinha ia bater no Prota, ele do nada parou e começou a gritar: "Meu Deus, Caesar!" E Caesar, gente, é esse carinha loiro aí com a cicatriz em X no olho. E ele tava se borrando todo porque esse carinha aí era um caçador de ranking S. E o Caesar se aproximou do carequinha perguntando se ele já tinha reunido as pessoas suficientes. E o carequinha declarou que só faltava uma pessoa. E o Caesar queria saber aonde estava essa última. E se virando pro Prota, já totalmente puto, ele declarou: "Ei moleque, você tá contratado." E tanto o carequinha quanto o Prota não entenderam nada do que ele tava dizendo. E o carequinha acrescentou que o Prota era um coletor de lixo, e a pessoa que o Caesar queria deveria ser do tipo que pelo menos se defendesse. Por isso ele não deveria escolher o Prota, que era um simples coletor de lixo. Entretanto, o Caesar cagou pro carequinha e começou a dizer: "Quando se entra no abismo sob o estado da lua vermelha, todos os monstros ficam extremamente ferozes. E o que eu preciso é de alguém que possa ser usado como isca." Quanta força, não importa. E ouvindo sobre a lua vermelha, o Prota ficou atento, pois durante a lua vermelha, os monstros no abismo entram em estado furioso. E por consequência dessa lua vermelha, monstros raros também respawnam no abismo. E as recompensas deixadas pelos monstros são dobradas. E a qualidade dos cristais mágicos também são uma das mais puras. E com tudo isso em jogo, obviamente o Prota aceita, o que deixa Caesar muito feliz. Nisso, ele reuniu todos os que ele havia chamado. Só que dentre aqueles que ele havia chamado, estava ninguém menos que o Bandana. E antes que ele pudesse dizer alguma coisa, o Prota rapidamente o silencia. E então leva ele para um beco escuro. O Bandana declarou que realmente não estava alucinando, era realmente o Prota. E o Prota mandou ele calar a boca, pois se ele não tivesse pegado emprestada a força de todo mundo daquela vez, todos eles teriam morrido lá. E graças a ele que ele ainda está vivo. Só que do nada o Caesar chega e pergunta se os dois se conheciam. Mas rapidamente o Prota nega. E o Caesar disse que era óbvio, né? Pois como alguém que matou seus próprios colegas de time poderia ter amigos de verdade? E se voltando para o Bandana, o Prota questionou de como ele havia conseguido sair. E o Bandana declarou que originalmente o comitê planejava sentenciá-lo a 15 anos de prisão. Porém, ele sacrificou todos os seus bens e pagou uma multa de 1,5 milhões para ser liberto. E tudo por culpa de quem? Isso mesmo, por causa do Prota. E agora ele estava sem dinheiro e perdeu todos os seus níveis. E para ele só restava começar do nível 0 como um lixo. Rapaz, essa obra dá uma reviravolta, né? Ah, meu amigo. O Bandana até ameaçou o Prota que, caso ele não devolvesse os seus níveis, ele iria reportar o Prota para o Comitê Mundial. Mas ouvindo isso, o Prota declarou: "Ah, meu colega, eu te desafio a falar mais alguma coisa. Aí eu realmente vou te transformar em lixo e te reciclar." E é isso, meu povo. Terminamos aqui hoje. Chega, já tô rouco já. Aqui tá muito quente. Eu tive que parar umas 5 vezes aqui, que eu tô tonto já. O oxigênio do cérebro vaporou. Mas, ó, já tô enrolando demais. Vai pro próximo vídeo, ó. Clica nesse aqui que tá, ó, uma delícia.